Isaías 61, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Amém. Santo é o nome de Jesus. Meus queridos, os 3 evangelhos sinóticos, ou seja, os 3 evangelhos parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas, os 3 evangelhos registram o momento em que Jesus foi visitar a sua aldeia, aonde ele havia crescido, a cidade, por assim dizer, a cidade de Nazaré. Os 3 evangelhos registram que, quando Jesus foi a Nazaré, ele foi chamado Jesus de Nazaré, porque cresceu em Nazaré, trabalhou em Nazaré, aprendeu o ofício da carpintaria com seu pai José em Nazaré. Mas, a partir do batismo, que a Bíblia registra também nos evangelhos sinóticos, sinótico quer dizer os evangelhos parecidos, similares, porque o evangelho de João difere bastante na sua estrutura, na sua cronologia. Em Mateus 6 está registrado que Nosso Senhor foi até João Batista para descer as águas do batismo, e a partir de então, aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E a Bíblia registra que a partir do início do ministério de Jesus, Nosso Senhor fixou residência em Cafarnaum. Estudar a Bíblia é tão maravilhoso e tão reconfortante e tão sublime. Há uma cultura, até no meio dos crentes, de que Jesus não tinha casa. Jesus não tinha onde morar, por causa da afirmação de Jesus. Quando Jesus fala com uma determinada pessoa e ele diz assim: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Mas há inúmeras referências no Evangelho, estando Jesus em casa, estando Jesus em Cafarnaum. Há inúmeras referências de que Jesus fixou residência em Cafarnaum. Então, o que Jesus queria dizer, às vezes parece que a palavra é complicada, mas não é. Quando Jesus teve um encontro com aquele jovem rico, e Jesus percebeu que o jovem rico tinha um amor entranhável às riquezas, Jesus, discernindo o que havia naquele jovem rico, Jesus disse: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas Jesus não está querendo dizer que é pecado ser rico. Mas no caso daquele jovem, as riquezas eram maiores do que o próprio Deus na vida dele. Portanto, as riquezas se constituíam uma idolatria. E no caso desse, que se aproximou de Jesus, para dizer: Jesus, eu te seguirei, eu irei aonde o Senhor for. E Jesus olhando aquela vida, discernindo, e fala: olha, meu querido, eu saio de casa cedo e não tenho hora para chegar. Eu saio de casa para fazer a obra de Deus e não tenho nem garantia se vou voltar para dormir em casa. Ou seja, Jesus vê que aquele jovem queria segui-lo, mas não teria o desprendimento necessário para seguir Jesus. Irmãos, eu quero dizer algo a você. Existem uma série de coisas na nossa vida que não são pecado, mas que atrapalham-nos a seguir a Jesus. E elas podem vir
a impedir que nós alcancemos a vida eterna. Sabe por quê? A coisa da nossa vida, eu não tenho tempo de orar, por isso, por isso e por isso, e nenhum desses issos é pecado. Eu não vou congregar hoje, porque eu tenho um outro compromisso, eu tenho uma outra coisa para fazer, e ninguém pode me dizer que isso é errado, porque não tem nenhum texto da Bíblia que diga que isso é pecado. Outro diz assim, eu vou trabalhar. A Bíblia fala, o Evangelho fala de uma parábola, onde o servo do Senhor que queria realizar as bodas, saiu à procura de pessoas. E uns diziam, não, eu tenho um campo para cuidar. Eu tenho um negócio para cuidar. E eles não compareceram às bodas do Cordeiro. Em outras palavras, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu e você nos dispusermos a servir a Jesus com total desprendimento, aí então que Jesus vai olhar para nós e vai dizer, pode me seguir, vem após mim. No que eu estou preso? No que você está preso? Está preso e isso te impossibilita de buscar a Jesus. Então, eu estou saindo um pouco do texto que eu li, mas aquele jovem queria seguir a Jesus. E Jesus disse, olha, eu não tenho hora, eu me dedico plenamente ao Pai. E eu quero dizer a você, que você pode ter uma vida normal, que você pode trabalhar, que você pode passear, que você pode ir ao shopping, você pode jogar futebol, você pode estudar, aliás, você deve estudar, mas eu preciso lhe dizer em nome de Jesus, que toda e qualquer coisa que se tornar um embaraço e que te prejudicar a seguir a Jesus, se torna um ídolo na sua vida, e se Jesus é o seu Deus, Jesus está acima de qualquer outra coisa. Então não me diga que segue a Jesus e não tem tempo para Jesus. Não me diga que não tem tempo, querido. Não olhe para mim, com todo respeito, e diga, eu não tenho tempo. Sabe por quê? Porque na Bíblia, o Senhor nunca chamou gente desocupada. O Senhor vai até Gideão, quando Gideão está malhando trigo no lagar, como já foi pregado aqui outro domingo, e ele estava ocupado trabalhando. O Senhor não chama gente desocupada. O Senhor chamou Pedro, João, Tiago pescando. O Senhor chamou Mateus na alfândega. O Senhor chamou um aqui, chama outro ali, mas examina a Bíblia, examina o Evangelho. Jesus nunca chamou ninguém desocupado. Jesus nunca chamou ninguém que dizia assim, eu tenho tempo livre, eu tenho tempo de sobra, eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que a sua luta é grande, mas Jesus está te chamando, coloque Ele em primeiro lugar na sua história, e Jesus vai colocar você em primeiro lugar na história dele também. O interessante é que nosso Senhor não nos obriga a nada. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a orar, a buscar a palavra. Ninguém será obrigado a servir ao Senhor. Mas aquele que se dispuser a servir ao Senhor, precisa entender que para que você tenha vitória, que para que você tenha um bom fruto, que para que você tenha sucesso na sua caminhada espiritual, o servir ao Senhor precisa vir em primeiro lugar. Por isso Jesus reprovou aquele moço. Disse, você não pode me seguir, porque você está preocupado em voltar para casa. Você quer uma coisa mais apertada ainda? Um dia alguém disse assim para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu ir sepultar os meus pais. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, deixe que
os mortos, alguém vai cuidar deles, alguém vai sepultar eles. Deixa os mortos no trabalho dos que cuidam dos mortos. Você tem que me seguir. E se você não quiser abrir mão disso para me seguir, é melhor que você não me siga. Nós vivemos tempos de frieza espiritual. Nós vivemos tempos de dificuldade. Nós vivemos tempos onde a fé está sendo provada, não pelas perseguições. A fé está sendo provada pela nossa própria descrença, pelo nosso próprio desânimo. Mas está aqui a palavra do Senhor dizendo: coloque-me em primeiro lugar na tua vida, mesmo nos dias de correria, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias. Por quê? Porque eu não te chamei desocupado, eu te chamei trabalhando, eu te chamei fazendo alguma coisa. Então organize o seu tempo, organize a sua vida e me busque. E se você me buscar, você vai me achar. E se você me buscar, sua vida vai ser revolucionada. Se você perseverar em me buscar. Então, voltando aqui. Jesus vai fazer uma visita em Nazaré. Ele vai fazer a visita na vila em que ele foi criado. E eu acho interessante que o texto diz que ele entrou na sinagoga. O que era a sinagoga? Depois do cativeiro babilônico, quando o povo de Israel ficou 70 anos afastados de Jerusalém e do templo, eles começaram a congregar nos locais chamados sinagogas, assim como nós estamos congregados aqui hoje. E eles congregavam todo sábado de manhã na sinagoga. O objetivo de ir à sinagoga era orar, era cantar louvores a Deus, muito parecido com o nosso culto. E era ouvir o ensino da palavra, no caso deles do Velho Testamento. E a Bíblia diz que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Jesus foi visitar a sua cidade, Nazaré, porque ele morava em Cafarnaum, e então vai ao sábado de manhã no culto, na reunião na sinagoga. E quando ele está lá, ele era conhecido, ele estava no meio dos seus conhecidos, ele recebe a oportunidade de ler o texto bíblico. É dado a ele um rolo. Não são esses livros como nós temos hoje, mas aqueles rolos de pergaminho, e é entregue a ele o rolo do profeta Isaías. E como que o principal da sinagoga, dizendo como um pastor que está passando a oportunidade, dizendo: Jesus, leia o texto. Faça a leitura oficial da reunião. E nosso Senhor Jesus começa a ler Isaías 61. E como eu estava dizendo, os 3 evangelhos registram que Jesus entrou na sinagoga, na sua cidade de Nazaré. Os 3 evangelhos registram uma coisa interessante, que Jesus não foi bem-vindo na sinagoga da cidade dele. E é da onde vem a célebre frase que diz, pelas bocas de Jesus, que o profeta não tem honra em sua própria casa. Ele não foi bem-vindo na sinagoga onde ele cresceu. Porque os 3 evangelhos registram, porque apesar de eles se maravilharem com a autoridade com que ele falava, eles diziam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Oh, de que macharra da base. Não é esse que há poucos dias brincava aí? Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Há lugares, há pessoas que não reconhecem o que Deus tem na sua vida. Há lugares, há pessoas que não vão reconhecer o que Deus tem na minha vida. E sabe o que isso acontece conosco? Sabe o que isso faz conosco? Isso nos traz tristeza. Isso nos traz um semblante decaído. Eu quero que vocês vejam pelo que Jesus passou.
Os 3 evangelhos registram, e aqui em Lucas ainda mais, que eles se levantaram para linchar Jesus. Você imagine, você está na reunião da sinagoga, no bairro onde você congrega, no lugar onde você cresceu, e as pessoas se levantam para linchar, sabe por quê? Primeiro, porque ele leu Isaías 61, e eu já vou entrar aqui. Só Lucas registra o texto que o nosso Senhor Jesus leu. Marcos não registra, Mateus não registra, mas sabe o que eles registram? Que eles não honraram Jesus. Que eles não honraram Jesus, porque eles conheciam Jesus, porque eles desprezaram, sabendo que Jesus era o filho do carpinteiro, eles sabiam onde Jesus morava. Eu quero dizer 2 coisas para você. Primeiro, o fato de alguém não reconhecer o que Deus tem na minha ou na tua vida, não muda o fato de que Deus tem algo na minha e na tua vida. Alamando de comachai de calamanaia. Então, quando a gente se entristece, eu não sei como que Jesus lidou isso internamente. E eu sei que nosso Senhor Jesus é 100% Deus aqui nesse texto. Mas eu também sei que nosso Senhor Jesus é 100% homem aqui nesse texto. Eu também sei que nosso Senhor Jesus chorou, emocionado, olhando para Jerusalém por causa da impenitência dela, da rebeldia dela. Eu também sei que nosso Senhor Jesus, quando apanhou, sentiu dor. Eu imagino que não foi gostoso para Jesus. A Bíblia diz que eles tiraram Jesus da sinagoga e levaram Jesus a um penhasco para lançá-lo, e ele fugiu de lá. Então eu repito, se nós passamos por fases na vida, seja ministerialmente, seja na família, seja no trabalho, eu quero te dar uma palavra de ânimo. Nem todo mundo vai entender o que Deus tem na tua vida. Nem todo mundo vai reconhecer que Deus é na tua vida. E tem gente que ainda vai ter inveja, assim como os irmãos de José. Nem todo mundo vai entender. Eu me lembro do testemunho do pastor Satírio, eu já falei aqui mais de uma vez. Deus deu a ele hoje, irmãos, uma igreja com mais de 60 mil membros. Só que quando ele foi para a obra missionária, os pastores olhavam para ele e diziam assim: você vai passar fome, você vai fracassar. E ele foi orar dizendo: Senhor, ninguém me reconhece, ninguém reconhece o chamado. A resposta do Senhor para ele foi: eu não falei com eles, eu falei com você. Eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas de Nazaré não honraram Jesus como profeta, mas isso não mudou o fato de que Jesus era, é e sempre vai ser o profeta de todos os profetas. Eles não honraram Jesus como Deus. E eu acho lindo o Senhor Deus não tem crise de identidade. O Senhor Deus não tem crise emocional, irmãos. E isso nós temos porque nós somos humanos. O Senhor Deus, alabaxar, não é que Ele não nos ame, não é que Ele não nos quer perto dEle, mas o Senhor Deus não fica deprimido, porque tem gente que diz que Ele não existe. Pelo contrário, a Bíblia nem procura provar que Deus existe. Nosso Deus não fica deprimido quando alguém despreza Ele. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele não precisa de aprovação de ninguém para ser Deus. Ele não precisa de ajuda de ninguém para ser Deus, porque Ele é. Ele disse a Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Eu sou completo em mim mesmo, e eu estou repartindo esta palavra com você. As promessas na tua vida, elas vêm de Deus. O chamado na tua vida, ele vem de Deus. O sustento na sua vida, ele vem de Deus. O sustento na minha vida, ele vem de Deus. Então não se entristeça se alguém não reconhecer. Se vem de Deus, dê glória, dê aleluia, fique firme na esperança, porque o mesmo Deus que fez a promessa na tua vida é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa, é o mesmo Deus que vai sustentar a promessa, é o mesmo Deus que vai patrocinar a promessa, é o mesmo Deus que vai abrir a porta da promessa. Você não precisa de mim, você não precisa de favores humanos, você
Você só precisa crer na palavra e ficar firme na presença de Deus, porque o Deus que te chamou é o Deus que vai fazer a obra por completo na sua vida. Ora baixacatalabachaya. Ora baixarabahaya. Ola barabaxarabadacatarabadarabaia. Oh, aleluia. Você entende isso? Quantas vezes que Jesus foi desprezado? Eu estou insistindo nisso pelo Espírito, porque o meu desejo também é ir para o verso 18. Mas o Espírito me pede para impelir, para insistir isso com você. Ele está na cidade dele, ele está na casa dele. Ele está na sinagoga onde ele aprendeu na escola sabatina. Ele está na sinagoga, Arabaxai, segundo o costume judaico, aonde ele fez a sua maioridade, aonde ele teve o seu rito de passagem. Ele está na sinagoga, onde ele aprendeu, onde conheceu a família dele, e ele se levanta, e a Bíblia diz, o texto diz, que eles reconhecem que tem graça na vida dele. Eles reconhecem que tem unção na vida dele, mas eles não conseguem parar de enxergar que aquele era o filho do carpinteiro. E a segunda coisa que eu queria te dizer é que às vezes o Senhor nos tira, o Senhor nos saca, o Senhor nos muda de lugar. Ai, Deus está me usando aqui, irmãos. Eu não sou nada não, mas Deus está me usando. Sabe por quê? Porque eu sei que você nutriu esperanças naquele lugar, você nutriu esperança naquela empresa, você nutriu esperança naquele bairro, você nutriu esperança naquela cidade, você nutriu esperança naquela igreja, você nutriu esperança naquele grupo. Eu também nutri esperança em outros lugares. Eu olhei para altares e sonhei com eles. Eu olhei para projetos e sonhei com eles. Mas de repente, alguém na empresa, alguém no bairro, alguém na família disse: eu não acredito nele, eu não acredito nela, eu não acredito, não é esse o filho do carpinteiro, não é esse o pobretão, não é esse aquele que não tem família, não é esse isso, não é esse aquilo, não é esse aquilo outro. Mas enquanto tem alguém apontando as suas debilidades, alguém apontando a sua origem, alguém desprezando a sua história, há um Deus no céu dizendo: você não acredita, mas eu acredito. Você despreza, mas eu não desprezo. Você não reconhece, mas eu reconheço. E é por isso que Deus te tira de alguns lugares. Ai, decai do xarabadaia. Foi por isso que Deus te tirou de lá. Oh, de canaçu decaia. Foi por isso que aquela porta na empresa não deu certo e você até murmurou, dizendo: ei, xanabaceia, assim diz o teu Senhor, um dia o povo de Israel foi levado para o Egito, e enquanto havia no Egito um faraó que abençoava o povo, que favorecia o povo, o Senhor diz: foi meu coração, foi minha vontade, foi meu desejo, foi minha obra. Mas o faraó que conhecia o meu povo, o faraó que conhecia José, morreu. E agora vem o faraó opressor. Agora a circunstância vai mudar, mas eu ainda sou Deus. Aí o que eu faço, diz o Senhor? Eu tiro o meu povo da terra da aflição. Eu quero dizer uma coisa para você: tem coisa que Deus tem tirado da sua vida, tem lugares da onde Deus tem te tirado, e você não entende por quê. E o Senhor está dizendo: aquele lugar já foi bênção, aquele lugar já foi meu escape, aquele lugar já foi a minha providência, mas agora mudou o faraó. Agora aquele lugar se tornaria terra de aflição. Mas antes que o dia mau venha, eu te saquei de lá, eu te tirei de lá. Então nosso Senhor está sendo desprezado em casa. Então ele sai, diz o texto 30, o versículo 30 do capítulo 4. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. 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 Aleluia. 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 Agora você quer saber o que mais deixou eles escandalizados? É o que Lucas registra. Quando Jesus pega o rolo, Jesus
lê o profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Senhor diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O interessante é que o Senhor não cita a última parte do versículo. Quando você lê o capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 61 do profeta Isaías, você vê que o Senhor fala da vingança do nosso Deus. Nesse momento, Jesus não lê essa parte, porque nessa primeira vinda de nosso Senhor, Ele não veio trazer a vingança. Ele veio abrir a porta da graça. Ele veio cumprir as promessas de redenção. Mas quando nosso Senhor Jesus ascendeu ao céu, e diz Paulo que mais de 50 irmãos testemunharam, a voz do anjo que bradou disse assim: da mesma maneira que o viste subir, ele voltará. Se você ler a sua Bíblia no profeta Zacarias, no capítulo 14, você vai ver Zacarias dizendo assim: eis que vejo o Senhor voltando com miríades e miríades de anjos, e com todos os seus anjos, e com todos os seus santos. Sabe o que acontece em Zacarias 14? Zacarias vê o Senhor voltando com a igreja arrebatada. Vê o Senhor voltando com seus exércitos, descendo sobre o Monte das Oliveiras. Sabe para fazer o quê? Na segunda vinda, na segunda parte da vinda de Jesus? Para fazer justiça, para vingar. Hoje a porta da graça está aberta, mas um dia a porta da graça vai se fechar. O Senhor vai arrebatar a sua igreja, e aqueles que disseram, que insistiram na incredulidade, dizendo não há Deus, não há Deus, então chegará o dia da vingança do Senhor. Mas Paulo diz assim: nós não somos das trevas, nós não somos destinados à ira, nós não somos do dia da vingança, nós somos da graça, porque abraçamos a salvação. Então para nós Ele vem como consolo, para nós Ele vem como redenção, para nós Ele vem enxugar toda lágrima. Ele vem enxugar toda lágrima. Agora, Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu queria parar um pouquinho aqui. Queria dizer a você que eles ficaram escandalizados, primeiro, porque eles sabiam, eles tinham estudado na escola sabatina, que esse texto se referia ao Messias, ao ungido. A palavra Cristo é uma palavra da língua grega que significa ungido. A palavra Messias é uma palavra hebraica que significa a mesma coisa, significa ungido. Quando o Senhor lê esse texto, eles ficam escandalizados, porque voltando à introdução da passagem, à introdução da mensagem, como o filho do carpinteiro é o Messias de Israel. Como esse nada, temai de cantar a baixaia, como esse que nós vimos crescer, esse que nós vimos brincar na rua, esse que nós vimos aprender o ofício, como ele pode ser o Messias? E Jesus fecha o livro, devolve o livro ao assistente e ainda diz assim: hoje se cumpriu a Escritura, está diante de vocês o Messias, o ungido, o escolhido, o Filho de Deus, o enviado. E o que eles fazem? Eles não são capazes de acreditar. Por quê? Porque ele havia crescido ali, porque eles ignoram, porque eles dizem assim também
Muitas vezes o Senhor está falando. Como que você pode acreditar, se não pelo Espírito, que este homem, tão falível quanto você, está lhe pregando uma palavra, está lhe pregando uma verdade? Aramais, sequedarabaxaia. E eu digo, nós aqui estamos debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo Espírito, debaixo da mesma graça, na qual eu posso dizer, o Espírito, nós não somos o Messias, mas nós somos o corpo do Messias, nós somos a igreja do Messias, e nós podemos dizer, o Espírito do Senhor está sobre nós. Parece simples, parece uma coisa cotidiana vir à igreja um domingo. E é nisso que eu queria dizer. Jesus está dizendo, eu sou ungido, eu sou o Messias. E Ele é Deus. Mas a grande maravilha disso aqui, e é o último tópico dessa reflexão, igreja, eu não quero cansá-los. E a maravilha disso aqui é o seguinte, Jesus, nosso Senhor, diz a palavra, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus, esvaziou-se a si mesmo, sendo um homem, também sendo Deus, esvaziado da sua glória. João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus, mas também homem, como Deus, a plenitude da sua glória, a plenitude do seu poder. Jesus, quando foi preso para ser levado ao Sinédrio, ele diz assim, ó, se eu desse uma ordem, se eu clamasse aqui, se eu liberasse uma palavra, milhares e milhares, ele diz, legiões, 4 legiões de anjos se manifestariam aqui segundo a minha ordem. Só que eu quero falar um pouquinho com você para encerrar sobre o Jesus homem. O Jesus que também é tentado. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz aos Hebreus que o mestre em tudo foi tentado. Jesus o homem que para na beira do tanque de Jacó para pedir água porque está com sede e cansado. O homem que gostaria que o dono da casa lavasse os pés dele porque os pés estavam doloridos e o dono da casa não lava. O homem que sente a fadiga. Aí sabe o que esse homem faz? Esse homem, quando tem um tempo livre, ele sobe o monte. Ele vai orar. Esse homem, quando ele vai escolher os discípulos, ele ora a noite toda. Esse homem, quando ele vai ser levado para a crucificação, ele vai para o Getsemane após a ceia para orar. Onde você quer chegar com isso, pastor? Esse homem procura se afastar quando ele tem oportunidade para quê? Para passar tempo com Deus. Sabe qual foi a maior dor do Senhor? Sabe qual foi o maior grito de dor do Senhor? Ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando nosso Senhor assume os nossos pecados na cruz, sabe qual é a maior dor dele? A separação do Pai. Você já vai entender o que isso tem a ver com você. Quando ele se separa do Pai, ele sente dor. Ele se sente seco. Ele se sente vazio. E quando ele está ministrando, ele está pregando, ele está curando, ele é Deus. Mas ele opera pelo poder do Espírito Santo. E aonde que ele busca poder do Espírito Santo? Orando no monte. Orando no templo, orando uma noite toda. Sabe onde eu quero chegar? Sabe por que nós oramos? Nós não oramos para mover a mão de Deus. Nós oramos para nos encher da presença de Deus. Nós não estudamos a palavra apenas para achar na palavra artifícios, maneiras de obter uma vitória, de obter um fim. O mover da mão de Deus e a vitória são consequências. Mas nós examinamos as Escrituras porque elas são a palavra de Deus. E quando nós nos atiramos nas Escrituras, nós queremos a presença de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, como homem, busca estar em comunhão com Deus, coisa que a gente não faz, coisa que a gente não procura fazer. E aí,
Eu quero concluir dizendo a você, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele diz assim: olha, é necessário que eu vá, é necessário que eu morra, é necessário que eu me entregue, mas para quê? Para salvar vocês, sim, para levar vocês para a vida eterna, sim, mas é necessário que eu morra para que venha outro Consolador e esteja com vocês. Sabe onde eu quero chegar? Jesus como homem, quando ele está lá em Mateus 6, sendo batizado, os céus se abrem e desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, e uma voz que clama do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. A partir daí o Senhor começa a operar, o Senhor começa a se mover. Ele ora para se manter cheio, ele se move no Espírito. Quando ele ensina no templo e na sinagoga, ele diz assim, ele ensina diferente dos outros, porque ele ensina com autoridade. Sabe onde eu quero chegar, meus irmãos? Jesus pode tomar o livro na sinagoga, primeiro porque ele é Deus, mas segundo porque ele é um homem que busca a Deus, ele é um homem que clama a Deus, e ele pode dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele fala aos discípulos, é necessário que eu vá, em outras palavras, sabe qual é a maior obra da cruz? Sim, a maior obra da cruz é a obra da salvação. Mas sabe como que a obra da salvação é feita na sua vida? Ela é feita assim: você ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo começa a agir na sua vida, começa a agir na sua história. E quando você diz: eu aceito Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de você. E se Jesus não tivesse morrido, você não poderia receber o Espírito Santo. E se Jesus não tivesse ido, você não poderia receber o Espírito Santo. Em outras palavras, tudo que Jesus passou foi para dar o Espírito Santo para mim e para você. Então, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora eu quero dizer a você: o Espírito do Senhor está sobre você. Agora eu preciso levar você a uma última reflexão para a gente encerrar. O Espírito do Senhor está sobre mim, sim. Eu aceitei Jesus, então eu recebi o Espírito Santo, sim. Mas por que eu vivo como se o Espírito Santo não existisse? Que é assim, a gente vem para o culto e a gente sente a presença de Deus, a gente diz: o Espírito Santo estava no culto, o Espírito Santo falou comigo no culto. Só que o Espírito Santo não está apenas no culto, o Espírito Santo mora dentro de você. Aí sabe o que acontece? A gente sai daqui e a gente entra no carro e a gente vive a nossa vida cotidiana como se o Espírito Santo não estivesse conosco. Estou falando alguma bobagem, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você. Imagine como seria horrível se eu tivesse me casado com a pastora Vanusa e eu fizesse assim quando eu chegasse em casa. Eu chegasse em casa e eu nem olhasse na cara dela. Chegasse em casa, a pastora Vanusa está lá, e eu passasse por ela e fizesse assim. Aí eu fosse fazer alguma coisa em casa, ou fazer uma comida, ou fazer alguma coisa, fingindo que ela não estava lá. Eu pergunto a você: você gostaria de viver desse jeito? E você sabia que não dá para você orar em línguas o tempo todo, não dá para você ler a Bíblia o tempo todo, mas você sabia que quando você está lá, atrás do balcão na loja, claro que quando você está concentrado no cliente, você está concentrado no cliente, mas você sabia que quando você está lá no balcão da loja,
o Espírito Santo está lá com você também. Você sabia que quando você está dirigindo, o Espírito Santo está com você lá também? Você sabia que quando você está vendo TV em casa, e eu também vejo, o Espírito Santo está lá conosco? Mas nós tratamos o Espírito Santo como um objeto, como essa harpa que a gente usa no culto e depois a gente põe de lado, porque agora ele não é mais útil. Isso tem a ver com a palavra, pastor? Jesus está na sinagoga, sim. Jesus está no culto, sim. Mas ele diz assim: há um propósito messiânico, mas há também uma intimidade ali, cotidiana. Ele diz assim: o Espírito Santo está sobre mim. Quando você está cozinhando, irmã, sabia que você é uma cozinheira especial? Porque você está fazendo arroz e feijão e o Espírito Santo está sobre você. Você está trabalhando e o Espírito Santo está sobre você. Irmãos, a fé, o Espírito Santo, a presença de Deus não é como um objeto, não é como uma roupa que eu tiro e ponho quando é conveniente. Mas pastor, estou concentrado no que eu estou fazendo, mas o Espírito Santo ainda assim está lá. Então, o que Deus tem para mim e para você essa noite? Que você comece pela fé a exercitar essa intimidade, a saber que quando o irmão Antônio está lá tosando os cachorrinhos, mas eu estou trabalhando, o Espírito Santo está sobre ele. Então ali, enquanto ele trabalha, ele não está em transe, ele não está inconsciente, ele pode trabalhar, mas ele sabe, o Espírito Santo está aqui comigo, o Espírito Santo está sobre mim. Isso significa que a nossa vida é toda transformada. Eu vou jogar futebol com os amigos, mas quando eu estou jogando bola, o Espírito Santo está sobre mim. Mas por que às vezes nós agimos como se Deus não existisse? Eu não estou dizendo para ser santarrão, para ser carola. O que eu quero dizer é que, quando nós estamos no culto, nós agimos como que quem quer e quem tem o Espírito Santo. Mas eu quero dizer, o Espírito Santo é para o culto sim, mas o Espírito Santo está com você quando você está em casa, quando você está no trabalho, quando você está na escola. E você deve ter esse prazer de dizer: o Espírito Santo está sobre a minha vida. Ele está sobre mim, Ele está sobre mim, Ele está dentro de mim, Arabadacatará. Pastor, mas eu não percebo. Começa a falar com Ele, irmão. Começa a conversar com Ele. Na sua vida cotidiana. Começa a falar. Vai para o mercado com Ele. Vai caminhando no centro falando com Ele. Vai lá no ônibus, você que não tem carro, segurando lá, falando com Ele. E o que vai acontecer? Jesus diz assim: olha o chamado messiânico. Olha a unção messiânica. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos. Sabe o que vai acontecer? Quando você reconhecer o Espírito Santo na sua vida, vai acontecer o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho não é construção de igreja. O maior milagre do Evangelho não é denominação. O maior milagre do Evangelho é os cativos sendo libertos pelo poder do Espírito Santo. Ele quer libertar
libertar você, Ele quer curar a tua dor, Ele quer libertar a mim, Ele quer curar a minha dor, Ele quer colocar as correntes para baixo, Ele quer abrir os meus olhos, Ele quer libertar os oprimidos. Meu querido, tem gente que acredita que um óleo lá de Israel vai libertar. Óleo não faz nada, é o Espírito de Deus que liberta, que cura, que transforma. É o Espírito de Deus que faz a mudança na nossa vida.